Seja bem-vindo à segunda temporada do Legal Talks. Meu nome é Thomas Lau, presidente do IBRA China e da SEBRA ONU. Também sou coordenador deste programa com os doutores Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. No programa de hoje, vamos falar sobre direito penal. Nosso convidado é o Dr. Sebastião Reis Júnior, ministro do STJ. O Legal Talks promove análises sobre as decisões dos tribunais superiores. Também realiza debates sobre temas jurídicos de grande relevância que impactam a sociedade brasileira. O programa é uma realização do IBRA China, da APEC e da SEBRA ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Acompanhe agora a entrevista completa. Olá a todos, dou as boas-vindas para mais um programa Legal Talks. Legal Talks tem a finalidade de analisar as jurisprudências, decisões judiciais, decisões monocráticas do TST, STJ e do STF. Os nossos coordenadores do Legal Talks, Guilherme Caputo, e também o professor Paulo Feus, coordenador de diversos cursos de graduação e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica. Assim, passo já a palavra para o nosso coordenador, ministro Guilherme Caputo, e dou as boas-vindas ao nosso convidado, ministro Sebastião Reis. Muito obrigado, presidente Thomas. Apresentar o ministro Sebastião Alves dos Reis Júnior, tarefa talvez das mais fáceis. Eu o conheci bem mais jovem, aliás, começa a lhe faltar alguns cabelos, porque tive a honra de acompanhar o seu saudoso pai no antigo Tribunal Federal de Recursos, quando Sua Excelência, o ministro Sebastião Alves dos Reis, pontificava, não só pela qualidade do seu trabalho, dos seus pronunciamentos, dos seus votos, mas pela figura humana que era o ministro Sebastião. E eu tive o grande prazer de ingressar na Universidade de Brasília, já um pouco mais velho, após um curso de economia, e tive o prazer de, ao ingressar, tê-lo como meu colega de universidade. E nós temos uma coisa em comum. Ambos conhecemos, casamos e nos mantemos casados com as nossas mulheres que conhecemos na universidade. É uma curiosidade e um ponto comum que nos une ainda mais da amizade que já se vai há muitos anos. Mas o ministro Sebastião foi advogado, atuou numa das vertentes da sua advocacia, foi um consultor jurídico muito operante da Eletronorte e pretendeu ingressar, então, pelo 5º Constitucional, no Superior Tribunal de Justiça, onde, desde que entrou, vem ocupando as turmas criminais e onde Sua Excelência sempre sempre muito sensível, né? São questões que exigem essa sensibilidade dos julgadores. Sua Excelência sempre respondeu com maestria os seus julgamentos. Por isso, se torna uma referência quando se trata de assunto que envolva o direito penal, processo penal, crime. Sua Excelência sempre é referência para esse assunto. Então, ministro Sebastião, Vossa Excelência vai falar sobre a prisão após o pacote anticrime. Olha que tema atual, curioso, né? E a palavra está com Vossa Excelência, ministro Sebastião. Boa tarde a todos, né? Ou seja, boa tarde, Guilherme, né? Não vamos com o ministro, né? Como você falou, nós somos colegas de universidade, já temos várias histórias aí para contar. As famílias se conhecem, né? E quando eu falo família, não somos só nós, né? Ou seja, meu filho,
seus filhos, ou seja, há sobrinhos, há toda uma relação aí já entrelaçada há muito tempo. Doutor Paulo, doutor Thomas, é um grande prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite, essa oportunidade de poder participar desse intercâmbio, ou seja, de informações, né? Quando o Guilherme me convidou, né? Ou seja, primeiro que eu já falei para ele que ele fez todo, você poderia, tudo, né? Eu falei, o pedido dele é uma ordem, então na mesma hora eu já bati continência e já me coloquei à disposição. O tema que me veio à mente foi o de prisão, ou seja, um tema, como o Guilherme já antecipou, extremamente controverso, é um tema do momento, e é um tema que, infelizmente, ele tem sido tratado nos últimos anos mais com o coração do que com a razão. Né? Ou seja, nós criamos uma espécie ou seja, falando, né, em termos de futebol, né, um Fla-Flu, um Atlético e Cruzeiro, né, um Palmeiras e Corinthians, ou seja, ou as pessoas são totalmente favoráveis à prisão, ou elas são totalmente contrárias à prisão. Criou-se um ambiente em que quem questionava a prisão ou a necessidade, e quando eu falo aqui da prisão, eu falo da prisão preventiva, ou seja, aquela prisão que ocorre antes do trânsito em julgado de uma decisão, ou seja, antes de uma decisão definitiva, uma decisão condenatória definitiva. A emoção perturbou muito, perturbou e ainda perturba muito a discussão sobre esse tema, porque assim, criou-se aquele aspecto de que quem entende que não era caso, que não a prisão tem que ser usada com mais parcimônia, em situações mais extremas, etc., já vinha um carimbo de defensor de bandido, tal, ou seja, uma coisa assim que realmente a discussão, o debate deixou de ser um debate técnico e passou a ser um debate muito político, muito emocional. Ou seja, nos últimos anos, foram encaminhados ao Congresso dois pacotes, né? Ou seja, que a gente pode dizer que eram denominados pacote anticrime, né? Sem que eu não consigo ver no direito penal alguma coisa que não tenha como objetivo não é combater, ou seja, mas é uma resposta à criminalidade. Né? Mas foram encaminhados dois pacotes anticrimes, um deles foi um projeto capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes, que hoje integra o Supremo Tribunal Federal, e um segundo projeto que foi apresentado, eu acho, se eu não estou errado, já na gestão do ministro Moro, quando ministro da Justiça, doutor Sérgio Moro, quando ministro da Justiça. E o debate desses projetos, isso que eu falei, ele foi muito perturbado. Eram projetos extremamente amplos, ou seja, eles mexiam com vários aspectos do direito penal, tanto no campo processual quanto no campo material, ou seja, criavam novos crimes, alterava pena, mexia nos requisitos de prisão preventiva, produção de provas, habeas corpus, progressão de pena, execução de pena, ou seja, uma série de modificações. E surgiu, ou seja, o debate acabou surgindo no momento em que realmente, como eu falei, nós estávamos num Fla-Flu, ou seja, quem é contra, ou ame ou deixe, né? Ou era a favor ou era contra, não tinha um meio termo, quem apoiava uma ideia apresentada por um dos lados era atacado pelo outro, ou seja, uma coisa muito ruim, que eu acho, né? Eu sempre falo que um dos grandes erros do nosso legislador é agir muito com a emoção e não com a razão. E isso atrapalha, né? Porque ele começa, principalmente no direito penal, no direito processual penal, que ele visa um determinado ponto, ele quer com aquela modificação, com aquela proposta, alterar um determinado ponto, ele esquece que aquilo vai influenciar em todo o direito penal. Então, por exemplo, a proposta foi apresentada principalmente pelo doutor Sérgio Moro como se fosse um meio de se combater a corrupção. Só que, dentro dessa proposta, ou seja, os vários dispositivos a serem modificados, a serem excluídos ou a serem acrescidos da legislação atual,
a legislação atual, eles mexem com o direito penal como um todo, ou seja, eles vão atingir não só a questão da corrupção em si, ou seja, do crime específico, mas também vão atingir o furto, o roubo, o latrocínio, o homicídio, etc. Então, quando eu falo em prisão, vamos para a prisão, porque é a forma de combater a corrupção, etc., eu esqueço que eu não tenho uma prisão específica para o crime de corrupção. Eu vou ter que tratar o Código que cuida de prisão em geral. E aí, se eu torno a prisão mais rigorosa, eu vou tratar a prisão mais rigorosa não só para a corrupção, como também para qualquer outro tipo de crime. Ou seja, desde de um furto famélico até um homicídio qualificado. Ou seja, todos eles vão ser afetados por aquela alteração. Então, vários dispositivos, quando eu falo habeas corpus, produção de provas, cadeia de custódia, ou seja, várias coisas que foram objeto desses pacotes, dessas duas propostas legislativas, elas mexiam, na verdade, com o direito penal e o direito processual penal. Ou seja, em que pese ter sido, principalmente a proposta encaminhada pelo Dr. Sérgio Moro, ter sido colocada como se fosse uma resposta ao crime de corrupção, ao crime do colarinho branco, né? Na verdade, ele acaba, e isso nós vamos ver aqui, ele afeta, na verdade, o crime comum, em maior dimensão. Por que ele afeta em maior dimensão o crime comum? Porque o crime comum hoje é o crime que ocupa a grande parte dos nossos tribunais. Né? O Guilherme falou, ou seja, eu cheguei no Superior Tribunal de Justiça, eu vou fazer agora em junho, eu vou fazer 10 anos de Superior Tribunal de Justiça, e há 10 anos que eu estou atuando na sexta turma, que é a competência exclusivamente criminal, e eu posso dizer, sem medo de errar, que 90% dos processos que chegam, que são processos normais. Quando eu falo normais, são processos comuns, roubo, furto, estupro, homicídio, receptação, etc. São aqueles do direito penal, que quem é estudante de direito penal são aqueles que primeiro, são os crimes que primeiro vêm à sua mente quando a gente fala de direito penal. Ou seja, esse crime sofisticado, mais sofisticado, o crime do colarinho branco, tudo, ele é uma parcela ínfima do volume hoje dos tribunais, da justiça penal como um todo. Né? Ou seja, eu falo isso pelo que chega Tanto é que hoje, se a gente pegar dentro do Superior Tribunal de Justiça, por assuntos, se eu não estou enganado, eu posso errar a ordem, mas assuntos gerais, em todo o Superior Tribunal de Justiça, incluindo aí sua competência de direito público, direito privado e direito penal, entre os 10 mais, nós temos homicídio, roubo, furto, tráfico de drogas e algum outro penal que eu estou esquecendo agora. Ou seja, pelo menos 5 ou 4 dos 10 mais são penais e são crimes ordinários. Então, qualquer modificação feita no direito penal, no direito processual penal, ou seja, a não ser aquelas realmente pontuais, se criar um determinado tipo de crime, se criar uma lei especial para determinada situação, eles vão atingir, quando a gente fala na parte geral, eles vão atingir predominantemente o crime, o que eu falo, é um crime ordinário, o crime do dia a dia, aquele crime que realmente mexe com o direito penal. E aí eu acabei escolhendo esse tema, ou seja, o tema da prisão preventiva, porque foram modificações substanciosas apresentadas, que surgiram no pacote anticrime, que foi a lei, toda hora eu esqueço, desculpa, eu vou consultar, que é a lei 13.964, que foi promulgada em final de 2019 e entrou em vigor, se não me falha, em final de janeiro de 2020, em parte, porque parte das modificações propostas foram suspensas pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, em especial o juízo de garantias. Bom, então vamos cuidar da prisão. O que é a prisão preventiva, como eu falei, é aquela prisão que vai ocorrer no curso do processo, ou seja, pode ser no seu início, no meio, depois da sentença, depois da apelação, ou seja, mas antes, de qualquer forma, a prisão preventiva é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado, antes da condenação se tornar irreversível, se tornar definitiva. E ela, em geral, ou seja, o Código cuida, ou seja, já existiam dispositivos que cuidavam da prisão preventiva, dizendo quando era que ela poderia ocorrer, mas o pacote anticrime, nesse ponto,
eu acabo sendo uma voz um pouco distoante de tudo, porque o pacote sempre foi muito criticado por ter uma visão muito punitivista. Em determinados aspectos tem realmente, ou seja, questão de pena, execução, etc. Mas, em especial, no que se refere à prisão, eu achei que o pacote ele trouxe para a lei, ele incorporou à lei o que boa parte da jurisprudência e boa parte da doutrina defendia, ou seja, entendia como requisitos para a decretação da prisão preventiva. Então, aquilo que, às vezes, não existia ainda na lei, mas a jurisprudência já condicionava a sua presença como requisito para a decretação da prisão, hoje ela consta formalmente do texto legal. Então, eu vou fazer algumas referências. A primeira delas é o artigo 311. E aqui foi uma modificação extremamente substancial, que é a questão da prisão preventiva só poder ser decretada após requerimento expresso do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representante da autoridade processual. E aqui que vem a principal alteração, porque até o pacote anticrime, o artigo 311 autorizava a prisão preventiva de ofício pelo juiz, ou seja, no caso em que o Ministério Público se mantivesse silente, poderia o juiz de ofício decretar a prisão. E agora não há mais isso, ou seja, na verdade, isso decorre do sistema que é adotado, que agora, mais do que nunca, está sendo adotado no sistema processual penal, que é o sistema acusatório, onde o juiz ele fica distante dos fatos, ou seja, ele não é parte do processo, ele não atua, a não ser em situações excepcionais, ele não atua de forma ativa no processo penal. Então, ele atua quando e se provocado. É o sistema acusatório. É diferente do sistema inquisitório, em que há uma participação muito ativa, o juiz produz provas, sugere a produção de determinado tipo de prova, ele atua mais... Não, no processo penal, ou seja, o brasileiro já era assim, mas era um sistema quase misto, mas agora, com o pacote anticrime, houve uma alteração onde, no artigo 3º do Código de Processo, onde há referência expressa à questão do sistema acusatório, e na prática, ou seja, vários dispositivos foram sendo modificados para se adaptar a essa nova realidade. E uma delas é essa, ou seja, a prisão não pode ser decretada mais de ofício. Elas têm que depender de uma provocação ou do Ministério Público, do querelante ou assistente, naqueles casos em que a ação se inicia por provocação da parte, ou por representação da autoridade policial. Essa questão aqui foi, inclusive, objeto de uma discussão até pouco tempo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e eu ainda acho que ela não está pacificada no Supremo Tribunal Federal. No Superior Tribunal de Justiça, nós temos somos 10 ministros que julgam direito penal, nós somos divididos em 2 turmas, a quinta e a sexta turma, cada uma com 5 integrantes. A quinta turma afirmou o entendimento de que não existe exceção a essa obrigação, ou seja, a essa condição, ou seja, a prisão ser decretada só quando o juiz é provocado. Já a sexta turma, que eu integro, ela, por maioria, entendia que, em situações excepcionais, ou seja, e isso surgiu muito por causa da pandemia, onde as audiências de custódia, ou seja, aquelas audiências onde o preso em flagrante é levado à presença do juiz, o juiz vai determinar naquele momento se ele continua ou não continua preso. Nessas audiências, ou seja, essas audiências de custódia foram, em grande parte, suspensas por causa da pandemia. Então, a sexta turma entendia que, em razão disso, ou seja, uma situação excepcional, era possível, dependendo da gravidade do crime, das circunstâncias, ou seja, da presença dos outros requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, o juiz poderia, de ofício, decretá-la. Essa era uma posição na sexta turma, eram 3-2, ou seja, 3 ministros entendiam dessa forma, que naqueles casos em que, por um motivo excepcional, não tinha sido dada oportunidade ao Ministério Público de requerer a prisão, ela poderia ser decretada de ofício.
Só que, ou seja, e no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, no TST, provavelmente acontece a mesma coisa, quando existe a controvérsia entre duas turmas, existe um órgão maior, que no caso é a terceira sessão, que reúne essas duas turmas, os 10 minutos que integram essas duas turmas. Essa questão foi levada e acabou prevalecendo o entendimento da quinta turma. Ou seja, hoje o Superior Tribunal de Justiça já bateu o martelo, dizendo que a prisão só pode ser decretada de ofício. E o fez, inclusive, em consonância com decisão, esse número eu guardei porque é um número fácil, o HC 1888 do Supremo Tribunal Federal, foi da relatoria do ministro Celso de Mello, ou talvez tenha sido um dos últimos acórdons de Sua Excelência, daqueles acórdons que realmente marcam a sua passagem pelaquela casa, onde que ele faz um estudo profundo sobre essa questão da prisão preventiva e conclui, e foi nesse momento acompanhado pelos demais integrantes da segunda turma, no sentido que a prisão só poderia ser decretada por provocação. Ou seja, não existe mais a possibilidade da decretação de ofício. Então, essa questão que, num determinado momento, pelo menos na jurisprudência, ela é controversa, ela já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal, eu acredito que deve seguir na mesma linha. Então, essa, quanto à prisão preventiva, foi a primeira grande modificação trazida pelo pacote anticrime. A segunda grande modificação é a seguinte: o artigo 312, ele, ao falar da prisão preventiva, ele dizia o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ou seja, essa era a redação. Então, de uma certa forma, ele já colocava essas 4 condições, né? Ou seja, garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, e quando existisse a prova da existência do crime e um indício suficiente, quando ela fala suficiente, um indício razoável de autoria. Então, presentes esses requisitos, ela poderia ser decretada. Só que eu acredito que o legislador, levado, inclusive, pelo que estava acontecendo nos últimos... O que ainda, infelizmente, acontece no direito brasileiro, um excesso de prisões preventivas, ou seja, são... Por exemplo, eu posso falar isso, que é a coisa que acontece com muita frequência. O pequeno traficante, aquele traficante que foi pego, por exemplo, com 10, 40, 10, 15, 20 gramas de maconha, ou mesmo de cocaína, que é primário, não tem antecedentes, não tem nada, ele é tratado, ou seja, é decretada a sua prisão da mesma forma que era decretada a prisão de alguém que tinha sido pego, que havia sido pego com 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos de qualquer tipo de droga. Então, há uma generalidade, ou seja, determinados tipos de crime, a própria natureza do crime, já independente das circunstâncias em que o mesmo tenha ocorrido, já levavam à prisão, principalmente tráfico de drogas, roubo, ultimamente, os crimes do colarinho branco, em geral, ou seja, mesmo que você tivesse a condição de inibir eventual continuidade delitiva, etc., que isso eu vou falar daqui a pouco, por outros meios, a prisão sempre era utilizada ali de imediato. Ou seja, aquilo que a gente considera como, que a gente fala que é a última ratio, ou seja, que você tem que usar num momento excepcional, que a regra é a liberdade, já não acontecia mais. E aí o legislador acrescentou a esse dispositivo a necessidade de que ficasse demonstrado na decisão que decretasse a prisão o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, o juiz teria que demonstrar, tem que demonstrar de que se o investigado ou réu, dependendo do momento em que se dá a prisão, se ele continuar solto, ele vai colocar em risco ou a sociedade, ou o processo, ou seja, ele não pode ficar, há um risco na liberdade.
ou ele tem vários antecedentes, ou seja, ele é um criminoso contumaz, e se ele continuar em liberdade, ele vai continuar delinquindo, ou ele realmente está com ideias de criar problemas efetivos à condução do processo, está ameaçando uma testemunha, indícios concretos de que ele quer fugir, sabe, que ele está destruindo documentos, etc. Alguma coisa nesse sentido eu vou ter que colocar, eu vou ter que o juiz vai ter que demonstrar. Então, isso, de uma certa... A jurisprudência já exigia esse tipo de cuidado, ou seja, a decretação da prisão, ela não poderia, não era mais admitida se ela fosse fundada em razões genéricas, abstratas, isso que eu falei, é tráfico de drogas, então prende. Mas, peraí, você tem que ver a situação concreta, se o cara é um criminoso contumaz, ele participa da organização criminosa de uma forma relevante, é um traficante pequeno, desse de rua, que vende pedra de crack aqui, ali, é primário, etc. Então, você tinha que examinar essas circunstâncias. E aí o legislador veio e colocou de forma expressa, ou seja, a necessidade que esse perigo tenha gerado pelo estado de liberdade do imputado conste necessariamente da decisão que decretar a prisão preventiva. Mais adiante, também o legislador, em relação ao artigo 302, ele acrescentou um parágrafo e deixou claro o seguinte: a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Ele acaba, e você e os senhores vão ver mais adiante, que eu vou voltar a esse assunto, sendo em determinados momentos, ele acaba sendo um pouco repetitivo, mas eu acho que eu prefiro que ele peque pelo excesso do que pela omissão. E aqui, o que ele quis dizer com isso? Ou seja, ele volta a falar da questão do perigo, né, que ele já tinha dito aqui em cima, e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Ou seja, a prisão é uma medida cautelar, ou seja, ela tem uma medida temporária urgente, de caráter urgente. Tanto é que hoje não se discute mais, eu acho que nem na jurisprudência, nem na doutrina, que ela pode ser decretada sem que a outra parte seja ouvida. Afinal de contas, você perde, por exemplo, está para fugir. Então, peraí, vou ouvir se a pessoa vai fugir ou não. Ela aproveita e vai embora, ela vai destruir um documento, etc. Então, o que acontece aqui? Ela tem o fato, ou seja, o motivo, esse perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado tem que ser presente, ele tem que ser atual, ele tem que ser contemporâneo com a decisão. Eu não posso decretar uma prisão, por exemplo. Uma pessoa está sendo acusada de cometer um crime de roubo há 3 anos atrás. A investigação andou, patinou, não sei mais o que, 3 anos agora. Nesse período de 3 anos, não aconteceu mais nada. Ou seja, ela não se envolveu em nenhum outro time de crime, ela não ameaçou testemunha, ela não tentou fugir, ela não criou embaraço, ou seja, ela não criou, não colocou em risco nem a sociedade, nem o processo. Então, não existe nenhum fato novo ou contemporâneo que justifique aqui a prisão. Então, ela não pode ser decretada a prisão preventiva. Agora, por exemplo, quando eu falo aqui, a lei fala em fatos novos. O crime foi cometido há 3 anos atrás, a pessoa está respondendo o processo em liberdade, e eu chego num determinado momento, hoje, eu percebo que o investigado percebe que a investigação está ficando séria, está chegando e tal, e ele vai e resolve ameaçar uma testemunha, tenta subornar uma testemunha, alguma coisa semelhante. Ou seja, é um fato, o fato criminoso não é um fato contemporâneo, não é um fato atual, não é um fato novo, mas surgiu uma outra circunstância que demonstra que se o investigado permanecer em liberdade, ele vai gerar um perigo ou para a sociedade ou para o processo. E aí sim, eu tenho atendido esse outro requisito e eu posso decretar a prisão preventiva. Outra coisa que o legislador deixou muito claro é o seguinte: não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação do recebimento de denúncia. Ou seja, na verdade, nem precisava esse dispositivo. No momento em que eu coloquei esses requisitos, ele se torna desnecessário. Mas, como eu volto a falar, ou seja, é uma preocupação do legislador de dizer que o simples fato de uma pessoa estar sendo investigada não autoriza a sua prisão. Por mais indícios que tenha de sua responsabilidade, ou seja, dele ser o responsável,
pelo cometimento daquele crime, isso por si só não autoriza a sua prisão antes de uma decisão condenatória definitiva. Ou seja, a prisão preventiva ela só pode ocorrer se presentes esses requisitos. E aqui eu volto a falar, ela pode ocorrer em qualquer momento do processo. Ela não está, eu não preciso decretar uma prisão preventiva no início do processo, e, se eu não decretei aqui, não. Se surgiu uma circunstância ao longo do processo que justifique, a prisão preventiva pode ser decretada. Outra coisa que o legislador cuidou, e isso aqui é para evitar aquelas decisões que a gente chama, pelo menos eu falo, aquelas decisões chapadas, né? E que hoje em dia, com o computador, a gente fala aquelas decisões de cola-copia, né? Que ele usa para vários processos. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Aqui ele volta a falar o que já estava mais antes. E diz, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, ele generaliza, mas esse dispositivo, ou seja, está dentro, é um parágrafo do artigo 315 que fala da prisão preventiva, ou seja, a decisão não pode se limitar à indicação, ou reprodução ou cópia de um ato normativo, ele não pode se limitar a fazer referência a conceitos jurídicos indeterminados, a invocar motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão, ele tem que enfrentar todos. Então, ou seja, o que o legislador cuidou aqui, no parágrafo 2º, é dizer, eu tenho que ter uma decisão que considere o caso concreto. E eu tenho que fazer, se eu vou fazer referência a um dispositivo legal, eu tenho que fazer o link, demonstrar como esse dispositivo legal se aplica àquela situação concreta. Então, eu não posso usar uma decisão padrão, que a gente vê, infelizmente, todos os dias, e para justificar a prisão. Também aqui houve um cuidado do legislador de trazer para dentro da lei exigências, condições impostas já pela jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu faço um parágrafo, ou seja, para dizer o seguinte, existe uma possibilidade no direito processual penal brasileiro, ou seja, de que até 2011, eu acho, quando veio a redação do artigo 319, e o juiz estava muito limitado, ou seja, havia um cometimento de um crime, ele poderia ou deixar o investigado solto ou preso. Ele não tinha um meio termo nisso, ou seja, ele tinha dois extremos. Em 2011, o legislador criou o dispositivo, o artigo 319, onde expressamente ele permitiu que, naqueles casos em que existisse algum risco, não um risco que justificasse a prisão, mas algum risco que poderia ser combatido, poderia ser atenuado, poderia ser superado com uma outra medida que não a prisão, o juiz poderia utilizar. Então, por exemplo, uma determinada pessoa está sendo acusada de um determinado crime esse que ocorreu em razão do fato dele ser um funcionário público, ou seja, foi um crime contra a administração pública cometida no exercício de suas funções públicas. Eu preciso prender? Eu não sei, mas eu posso ter, dependendo da situação, se foi a primeira vez, é um fato isolado, etc., eu não preciso necessariamente prender. Se existe algum risco, eu posso simplesmente afastar esse servidor daquela função. Ou seja, eu não preciso chegar ao extremo da prisão. Eu também não preciso deixar como tudo era antes no quartel de Abrantes, né, que a gente fala, ou seja, deixar aquela situação, ou seja, ele sendo investigado por ter cometido um crime no exercício da função, continuar trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas eu não preciso prendê-lo, eu posso utilizar uma medida intermediária. Uma pessoa está sendo acusada de um crime por dirigir alcoolizado, né? Eu não preciso simplesmente prendê-lo, eu posso proibi-lo de dirigir, eu posso suspender a carteira, posso proibi-lo de frequentar bares e restaurantes, etc. Ele está sendo, dependendo do tipo, aí vai um nível, né? Ou seja, ele ameaçou uma determinada pessoa, eu posso colocar uma medida protetiva, ele não pode se aproximar daquela pessoa, ele não pode ligar para aquela pessoa, ou seja, são medidas intermediárias à prisão. Existe essa possibilidade. Então, é muito comum, por exemplo, nós, do tribunal,
ao revogarmos uma prisão, e dependendo da situação, a gente substitui aquela prisão por uma medida alternativa. Ah, existe uma possibilidade dele fugir porque ele tem dupla nacionalidade, etc. Eu falei, então é o seguinte, segura o passaporte dele, ele não pode sair do país. Pronto, acabou o problema resolvido. Né? Então, você tem medidas intermediárias que não. Infelizmente, isso não acontece com muita frequência. O próprio Ministério Público, e aqui eu faço referência até à prisão de ofício, ou seja, normalmente ele pede a prisão. Ele não pede, é muito difícil você ver o Ministério Público pedir a aplicação de uma medida alternativa, de uma cautelar que não a prisão. Ele é 8 ou 80. Então, infelizmente, isso é um dos casos que ao meu ver, causa uma superlotação do judiciário brasileiro. Mas existe essa, ou seja, o juiz pode, seja independente, o Ministério Público pediu a prisão, eu não preciso decretar a prisão. Eu posso entender uma cautelar dessa provisória, ou seja, é um meio termo entre a liberdade normal e a prisão. E a prisão, ela por ser uma questão que corresponde a um determinado momento do processo, ela não necessariamente, a prisão preventiva, deve perdurar ao longo de todo o processo. É claro que, em determinados casos, um cara que é uma pessoa que está sendo investigada por ser um criminoso contumado, ou seja, tem uma ficha corrida enorme, etc., que ele preso, ou seja, em geral, essas prisões perduram ao longo do processo. Mas, em determinadas situações, se a prisão ela está vinculada a uma determinada circunstância pontual, por exemplo, eu tive vários casos de investigações que envolviam vereadores, e em razão do exercício do crime no cargo de vereador, por serem vereadores. Coisas que envolviam, às vezes, coisas internas mesmo da própria Câmara de Vereadores. E ele vai, ou ele não é reeleito, ou ele pede exoneração, ou seja, não existe mais aquela condição. Então, uma prisão não se justifica, ou mesmo uma eventual cautelar não se justifica. Mas o que acontece? Na prática, a prisão decretada no início do processo, ela, em geral, perdura. Porque é muito difícil você ver um juiz tomar uma iniciativa de rever uma situação, a não ser provocado pela parte. Ou seja, a parte pode provocar, apresentar um novo quadro, e o juiz, às vezes, ele pode acolher aquelas razões. E aí, o que fez o legislador? Primeiro que ele deixou claro que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se no correr da investigação do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. É aquilo, ou seja, a prisão corresponde a uma determinada circunstância, a um determinado momento. Ela é uma prisão preventiva, ela é temporária, ou seja, ela é provisória, ela é uma medida cautelar. Então, a sua durabilidade vai estar relacionada diretamente à circunstância que autorizou a sua decretação. E aí o legislador, para evitar qualquer discussão, deixou muito claro, ou seja, o juiz pode, ao longo do processo, modificar. Não, essa prisão está durando demais, já não justifica mais. Ele pode simplesmente soltar, ele pode substituir a prisão por uma outra cautelar menos gravosa, ou pode, inclusive, como eu já falei, aquele que está solto, ele pode decretar ao longo do processo a prisão, se ele perceber, se surgir algum fato novo. Então, o legislador quis, com isso, deixar claro de que a prisão, e na verdade, qualquer cautelar, a sua permanência, ela está vinculada ainda à existência das circunstâncias que autorizaram. Fim dessas circunstâncias, ou modificadas essas circunstâncias, eu posso substituir a prisão, eu posso simplesmente soltar o investigado, ou eu posso, mesmo se ele estiver solto, decretar a sua prisão, ou se ele tiver com uma cautelar que não a prisão, eu posso, inclusive, decretar a prisão. Eu fixei uma série de cautelares, ele está descumprindo aquelas cautelares, ou seja, uma circunstância nova, eu vou, e aí eu me sinto autorizado a decretar a prisão. E o que o legislador não só deixou isso muito claro, como ele foi um pouco mais além. E ele disse que a decretação da prisão preventiva deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Ou seja, isso eu acredito que todos os senhores, mesmo aqueles que não são do dia a dia do direito penal, devem ter conhecimento que, eu acho que foi no final do ano passado, houve uma grande discussão sobre essa questão,
Porque a boa parte da doutrina entende que, passado 90 dias, se o juiz não faz essa revisão, ou seja, não reanalisa a prisão se torna automaticamente ilegal. E, com isso, o réu ou o investigado tem que ser solto. Né? O ministro Marco Aurélio, no Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus que chegou à sua apreciação de um traficante de peso, entende dessa forma e decretou a soltura do paciente justamente por entender que, passados os 90 dias, não houve a reanálise da prisão, consequentemente, era caso de soltura automática, soltura imediata. Essa questão acabou sendo superada no próprio âmbito do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio ficou vencido, e o Supremo entende, sim, na verdade, que não há a ilegalidade automática da prisão. O que deve ser feito nesse caso deve ser determinado ao juiz que faça a reanálise da prisão, ou seja, ele deve reanalisar aquela prisão, ou seja, a determinação do tribunal, quando questionada a omissão do juiz, deve ser nesse sentido. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, já tinha se posicionado nas suas duas turmas, tanto na quinta quanto na sexta, nesse sentido, ou seja, de que não havia a autorização automática, a ilegalidade automática da prisão. Agora, esse dispositivo é de grande relevância, justamente por causa disso, porque é aquilo que eu falei. Na prática, era muito difícil um juiz, principalmente de ofício, ficar revendo, ao longo do processo, a prisão que ele havia decretado. Isso não ocorria. Então, hoje, existe essa obrigação, aquele que decretou a prisão deve revê-la a cada 90 dias. Talvez esse prazo de 90 dias tenha sido um prazo muito exíguo, um dia a dia, ainda mais com marcas pequenas, em que o juiz acumula, muitas vezes, a sua competência geral, ou seja, faz direito civil, de público, criminal, etc. Então, para ele é muito complicado, às vezes, até o controle desses prazos de 90 dias. De qualquer forma, isso foi uma outra alteração de que imposta pelo legislador. E um último toque, um comentário ainda, eu estou fazendo uma visão geral sobre... É claro que várias dessas questões elas podem ser discutidas, ser aprofundadas, ou seja, eu estou fazendo uma análise superficial, não só pelo tempo também, mas eu acho que a ideia é dar uma visão geral do que acontece. Houve uma outra alteração. Quando o Supremo Tribunal Federal, há cerca de 3 anos atrás, discutiu sobre a impossibilidade de se decretar a prisão após o esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, mesmo antes do trânsito em julgado, mesmo sem estarem presentes as circunstâncias da prisão preventiva, era possível, esgotada as instâncias ordinárias, quando eu falo esgotar as instâncias ordinárias, primeira instância e segunda, ou seja, antes dos processos chegarem ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, era possível, sim, já decretar a prisão do réu condenado. Né? O Supremo acabou, isso todo mundo sabe, chegou à conclusão de que a prisão só poderia ser decretada fora das circunstâncias da prisão preventiva, naqueles casos em que ocorresse, que já estivesse transitado em julgado, ou seja, não fosse mais possível de ser atacado por qualquer recurso a decisão condenatória. Pois bem, o legislador, uma espécie de uma confusão, ele fez o seguinte: quando se trata do júri, ou seja, que é um tribunal especial que julga exclusivamente os homicídios, os assassinatos, né? Ou seja, e a pena for igual ou superior a 15 anos, essa prisão pode ocorrer independentemente da possibilidade de haver recurso. Ou seja, o legislador cuidou de criar uma exceção, além da prisão preventiva, à necessidade do trânsito em julgado, ou seja, no caso do júri, havendo uma condenação igual ou superior a 15 anos, o juiz pode decretar a prisão, mesmo sabendo da possibilidade de existir recurso para o Tribunal de Justiça, no caso, inclusive, para o Tribunal de Justiça, etc. O fundamento, mais ou menos, disso aí, que o júri seria um tribunal soberano, e que só a condenação não pode ser transformada em absolvição nem pelo próprio Tribunal de Justiça. É verdade que os recursos contra sentenças condenatórias no júri, o que elas podem provocar é um novo júri, e nunca a absolvição
do réu. Só que esse dispositivo, na verdade, ele acaba, ou seja, isso tem sido... Eu não sei como é que o Supremo está encarando isso, eu não lembro do Supremo ter discutido essa questão ainda, mas o Superior Tribunal de Justiça, eu acredito nas suas duas turmas, tem declarado que esse dispositivo é inconstitucional, tendo em vista a própria decisão do Supremo, que fala que a sentença só pode ser cumprida, ou seja, executada, quando transitado em julgado. Ou seja, eu estaria aqui abrindo o legislador ordinário, estaria abrindo uma exceção a uma garantia constitucional de que a pena só viesse a ser executada quando do trânsito em julgado, né? Ou seja, quando da condenação definitiva. E eu lembro que eu já chegaram poucos casos aqui no Superior Tribunal de Justiça, em todos eles, eu e os meus pares caminhando nesse sentido. E aqui também, e talvez até percebendo uma certa insegurança, o próprio legislador já permitiu que, em determinadas situações, o próprio juiz ou o tribunal desse efeito suspensivo à apelação interposta pela parte, mesmo naqueles casos em que a condenação for superior a 15 anos, o seu início ficaria postergado a uma decisão posterior dos tribunais superiores. De forma geral, ou seja, são os pontos principais, eu acho que são os pontos mais relevantes que foram modificados ou esclarecidos pelo legislador com o que a gente chama de pacote anticrime, no que se refere à prisão, que é a Lei 13.964. Então, Guilherme, eu acho de forma geral, isso são os pontos mais relevantes quanto à prisão preventiva hoje no direito brasileiro. Eu acabei, sem me aprofundar, mas já dei, inclusive, o panorama dos tribunais. Sabe o que eu acabo convencido, ministro Sebastião? De que, efetivamente, é correta a afirmação, e o professor Paulo Feus, evidentemente, também pode confirmar isso, quando a gente começa um curso de direito, namora com o direito penal, porque é vibrante. A gente vê uma aula do ministro Sebastião Reis, ver a vibração, ver o tom de voz, como é que aquilo, assim, a gente se apaixona, né? Agora, Sua Excelência também frisou no início da sua reflexão, da sua aula. Hoje estão tratando com mais paixão do que razão. E nenhuma ciência jurídica admite isso, suporta isso, a não ser que se... Eu vou me permitir perguntar ao presidente Thomas se tem algum questionamento, professor Paulo Feus, se tem algum questionamento, e, evidentemente, se o ministro Sebastião se dispuser a... Não, as ordens, eu estou aqui para qualquer esclarecimento das ordens. Ministro, eu, particularmente, só tenho a agradecer. Foi uma forma tão didática que o senhor trouxe um tema tão árido, porque o tema da prisão é um tema árido, né? Não é um tema simples, né? Ele é um tema complexo, é um tema que ultrapassa o direito, né? Atinge a liberdade. E o senhor tratou isso com tanta suavidade, um tema assim que nos faz até parecer fácil. Eu não tenho uma militância na área penal, muito pouca, e eu tive um professor de penal muito bom, na época, o professor Camargo Lima, e eu brincava com ele e falava: professor, minha área, por mais que eu adore a sua aula, goste, minha praia é outra. Eu namorei com o direito penal, mas eu acho que eu me distanciei dessa, mas realmente é empolgante, né? Mas é um tema bastante sensível, né? Que, enfim, que acaba aí atingindo, talvez, aí em termos de direito, o principal bem tutelado no direito, que é a liberdade. Eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado, ministro. Doutor Paulo, eu sempre falo isso que o senhor falou e o que o Guilherme falou, que a gente namora com direito penal, né? Ou seja, no meu caso específico, eu namorei com direito penal, acabei casando com civil, né?
E aí eu fiquei muito tempo, tive escritório, aí depois passei para o público, tudo, e acabei me divorciando e voltei para o penal, ou seja, voltei para a paixão antiga, e há 10 anos que eu estou convivendo com o direito penal, e várias pessoas me perguntam, você não vai sair porque já tive a oportunidade de sair, né, ou seja, das turmas de direito criminal do Superior Tribunal de Justiça, e eu falo, não, eu estou muito bem lá, ou seja, é um direito realmente palpitante, e que hoje me conquistou, e eu vou ficando. Enquanto me deixarem lá quieto, eu vou ficando nisso, mas realmente eu acho que é aquilo que mais mexe com o nosso dia a dia, né? E eu não sei, ou seja, o Guilherme deve conseguir fazer isso também no direito do trabalho e tal. Às vezes tem dias que você chega e pode parecer uma besteira, né? Que você está discutindo um caso, não tem advogado famoso, não tem advogado grande, não tem ninguém. Muitas vezes, no caso do direito penal, a parte é defendida por defensoria pública, você demora discutindo, você fica meia hora, 40 minutos discutindo um determinado caso, e acaba a sessão, você fala, hoje eu fiquei feliz, hoje eu consegui fazer justiça, eu consegui fazer uma coisa boa, sabe? Eu acho que isso é reconfortante. Eu acho que talvez o direito penal seja aquele que propicie isso de uma forma mais viva. Eu vou contar só um caso. Isso foi há muitos anos atrás, foi um caso de Belo Horizonte, de uma moça que estava sendo acusada de eu já não sei, homicídio culposo doloso, não sei, porque ela é estudante de medicina, estava fazendo estágio num pronto-socorro, uma mulher grávida chegou para ter a criança, foi ao banheiro, no banheiro a criança nasceu, caiu, bateu com a cabeça e acabou falecendo. E naquela confusão toda, a coitada dessa estagiária, que era uma estudante de medicina, foi a responsabilizada e começou a responder uma ação penal. E o processo foi chegou um habeas corpus no tribunal e nós acabamos trancando o habeas corpus. E aí o advogado, depois que foi proclamado o resultado, trancamos a ação penal. O advogado que depois que voltou à tribuna e pediu para fazer um pequeno aparte, disse o seguinte: aquela moça, o pai dela era um daqueles envolvidos no mensalão, ou seja, você vê como é que o caso é antigo, ou seja, na época ainda do mensalão. E a família nem estava sabendo que aquele habeas corpus estava sendo julgado naquele dia. E que aquilo ia ser como se fosse um sopro de esperança para a família, porque está todo mundo, ou seja, o pai envolvido naquilo e a filha envolvida nessa situação completamente fora do seu controle, ou seja, que é uma questão absurda. E nisso, o ministro Og Fernandes ainda hoje ele está na turma de Direito Público, mas ele estava com a gente ainda, ele veio e falou assim, esse é o nosso salário moral, ou seja, é aquilo aquele senso de justiça que você consegue, e eu acho que no direito penal isso se torna muito presente, você consegue transformar aquilo mais palpável, eu não sei, porque como se trata de liberdade, né, eu acho que o resto você arranja, a liberdade não, a liberdade você não pode repor depois, uma semana preso, 2 semanas, 3, são dias perdidos, você não consegue repor mais isso. Por isso mesmo, ministro Sebastião, é que eu acho que o direito penal, a pessoa tem que estar talhada, tem que ter a sensibilidade necessária de não mandar prender alguém, não ficar com uma crise de consciência, ter segurança daquela decisão, é muito complicado. Presidente Thomas, Obrigado, ministro Caputo. Não, e dizer para o ministro Sebastião que foi uma aula, uma verdadeira reciclagem aí no campo do direito penal, essa visão geral do pacote anticrime. E também, lá atrás, no meu estágio profissional da faculdade, ministro Sebastião, eu era estagiário da Defensoria Pública. Então, também acabei fazendo júris. Então, eu tenho uma paixão também pelo direito penal. O meu TCC foi sobre habeas corpus. E aí, depois, aí, na PUC, junto com o professor Paulo Feus, professor Cláudio, eu fui para a área do direito internacional e para o doutorado na área do direito comercial, mas eu gosto muito, eu sou apaixonado pelo direito penal e eu quero te agradecer pela exposição de hoje e pela reciclagem aí nesse campo do pacote anticrime. E parabenizar novamente, ministro Caputo, por mais um episódio Legal Talks. Professor Paulo,
e é mais um grande sucesso aí nesses nossos debates jurídicos. Muito bem. Muito obrigado, então, a todos, né, Seba? Foi ótimo, maravilha. Bom, eu estou às ordens, ou seja, se precisarem, ou seja, basta me convocarem que eu estou a postos. Eu acho que é uma grande oportunidade, eu acho que é um dever até meu, como juiz de um tribunal superior, participar desses eventos. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de levar à sociedade em geral, ou seja, estudantes de direito, a profissionais do direito, mesmo a sociedade, aquilo que ocorre, o nosso dia a dia, e de uma forma mais objetiva, né? mais prática. Né? Então, eu estou às ordens, podem contar comigo e qualquer coisa, basta o Guilherme dizer dia e hora que eu estarei presente. Tá bem. Tá ótimo, então. Muito obrigado, então. Obrigado, professor Paulo Feus, presidente Thomas. Mais uma aula cumprida. Muito obrigado. Abraço a todos. Obrigado pela sua participação no nosso programa Legal Talks. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e até a próxima.